Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 58 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Hadley, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Em especial, essa questão corresponde à seção sobre mecanismos de transferência de calor. A questão 58 diz: um cilindro maciço de raio R1 igual a 2,5 cm, comprimento H1 igual a 5 cm e emissividade ε igual a 0,85, a uma temperatura Tc de 30 graus Celsius, está suspenso em um ambiente de temperatura TA a 50 graus Celsius. Item A. Qual é a taxa líquida P1 de transferência de radiação térmica do cilindro? O item B. Se o cilindro é esticado até que o raio diminua para R2 igual a 0,5 cm, a taxa líquida de transferência de radiação térmica passa a ser P2. Qual é a razão P2 sobre P1? Os conhecimentos necessários para resolver essa questão são aqueles relacionados com o mecanismo de transferência de calor através da radiação. Então, vamos precisar aqui lembrar como é calculado a taxa de radiação emitida ou absorvida, que é, como sabemos, proporcional à área e à quarta potência da temperatura. E lembrando que para calcular essa taxa líquida é a diferença entre o P, a taxa de emissão de radiação, a taxa absorvida menos a taxa emitida, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos encontrar a taxa líquida de transferência térmica dado pela diferença, como eu acabei de destacar, que no caso vai resultar em sigma epsilon A, TA a quarta menos TC a quarta, onde esse TA é esse aqui, os 50 graus relacionados aos 50 graus Celsius do ambiente, menos o Tc aqui da temperatura do cilindro. Ok? Onde o epsilon aí, dado pela questão de 0,85, e o A vai ser a área superficial do cilindro. E a área superficial do cilindro é, por sua vez, duas vezes a área das tampas mais a área da região do invólucro, que é a área de um retângulo, né? Então, a área aqui, como desenhado desse cilindro de altura H1 e raio R1, vai ser duas vezes a área das tampas circulares, né? Esta e esta, mais a área do retângulo, né? Do retângulo de comprimento 2πr1 e altura H1. Com isso, nós temos que a área das duas tampas, né? Duas vezes a área das tampas mais a área da região retangular. Substituindo os valores dados na questão, nós vamos ter que, substituindo o raio, né, por 2,5 centímetros e a altura de 5 centímetros, então substituindo aqui, nós encontramos uma área superficial do cilindro de raio R1 de aproximadamente 117,81 centímetros quadrados. Com isso, nós podemos substituir o valor de 2, né, da área em 1 com os valores das temperaturas, precisamos escrever ela em Kelvin. Vamos fazer essa substituição e utilizando a temperatura em Kelvin. 50 graus Celsius pode ser convertido para Kelvin, somando 273,15, que isso resulta 323,15, fazendo a mesma coisa para a temperatura de 30 graus Celsius, mais 273,15, vai dar 303,15. Então, utilizando as expressões 3 e 2 em 1, nós vamos ter que, e substituindo o valor da constante de Stefan Boltzmann, que é aproximadamente 5,67 vezes elevado a menos 8 watts dividido por metro quadrado, e Kelvin a quarta, o epsilon dado na questão 0,85, e a área aqui, que estava em centímetro quadrado,
passei para metro quadrado, então vai ser 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vai aparecer o 10 a quarta aqui, ok? E aqui as duas temperaturas em Kelvin, 323,15 a quarta menos 303,15 a quarta. Então, fazendo essas operações, encontramos uma taxa de aproximadamente 1,4 watts. Então, essa é a taxa correspondente ao cilindro de raio R1. E com isso respondemos o item A. No item B, ele pede para calcularmos a razão de P2 com P1, onde P2 vai corresponder ao cilindro de raio 0,5 centímetro quando você estica. Então está se esticando o cilindro, mas preservando o seu volume. Então vamos lá. Então vamos para o item B agora. Então vamos agora considerar a situação em que o cilindro é esticado até chegar a um raio de 0,5 centímetros, mas mantendo o mesmo volume. Então o volume 1 é igual ao volume 2, que por sua vez é πr1 ao quadrado H1, e o volume 2 πr2 ao quadrado H2. Então com isso podemos determinar, porque a questão diz que esse cilindro vai ser esticado até chegar a esse raio de 0,5. Mas como os volumes vão ser os mesmos, então podemos determinar o H de 2 em termos de R1, R2 e H1. Então isso é feito através dessa relação de número 5. Então, passando o πr2 para o outro lado, conseguimos determinar a altura do cilindro esticado, como o quadrado da razão de R1 por R2 multiplicado por H1. Então, agora o procedimento que nós vamos fazer para calcular o P de 2 é análogo, utilizando a mesma expressão 1, só que agora com a área diferente. Mas notem que ele só está pedindo a razão, então nem é preciso calcular mesmo esse P de 2, a gente já pode fazer a razão, porque aí vai cortar o sigma, o epsilon e as diferenças de temperatura. Então vamos lá fazer isso. Então a nova área, só destacando, precisamos calcular a nova área, porque determinamos o H de 2 e temos o R2. Então vamos só, antes de fazer a razão de P2 sobre P1, vamos calcular logo a área. Então essa área vai ser como dado anteriormente por essa expressão, mas agora o índice não é 1, o índice vai ser 2, Então vai aparecer o R2 e H ao quadrado. E H2, desculpa. Com isso, substituindo os valores, só colocando, substituindo aqui a equação 6 no H2, está aqui ela, e cortando esse R2 com o quadrado que vai aparecer aqui devido a esse camarada, nós resultamos em 2πr2 ao quadrado mais 2πr1 ao quadrado sobre R2, H1. E substituindo os valores, finalmente, está aqui eles, o R2 0,5 e o R1 2,5, nós encontraremos uma área de aproximadamente 394,27 centímetros quadrados. E agora, nós utilizando as expressões 1 e 4 para encontrar a razão. Então, lembrando, A1 é esta. Então, a gente vai usar essa mesma expressão para o cilindro 1 e o cilindro 2, sendo rotulados de acordo com o raio R1 e R2. E essa expressão, nós temos isso. Substituir aqui, então notem que os sigmas vão se cortar, os épsilons vão se cortar e essas diferenças das temperaturas vão cortar, de tal forma que teremos só a razão de H2 por H1. Utilizando o H1 117,81 centímetros ao quadrado e o H2 394,27, vamos lá, substituindo as equações, tá aqui. Isso vai resultar finalmente numa razão de P2 por P1 de aproximadamente 3,35. E com isso respondemos o item B, que pedia a razão de P2 por P1, e também respondemos o item A, que era só calcular a área, as temperaturas escrever em Kelvin e depois substituir na fórmula da taxa da radiação.
dada pela equação 1. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.